Me lembro que quando, assim, durante a história, a gente ouvia quando chegou aqui que porque o pastor estava construindo uma igreja tão grande que, sendo que aquela igreja nunca ia encher, que aquilo ali ia encher de buchas. E Deus fez algo extraordinário, né? Que hoje ampliou 2 vezes a igreja e continua a igreja crescendo através da palavra de Deus, porque o que nos faz crescer é a obediência à palavra de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, povo de Cacilândia. É uma alegria imensa estar dando essa entrevista. Faço parte, assim, espiritualmente dessa igreja. Cheguei aqui em 1989, já vindo de Costa Rica, já fui congregar na Igreja Assembleia de Deus Missões. Não me lembro no momento quem era o pastor. Sei que eu tive o pastor Reinaldo, o pastor Dirceu, depois o pastor Celestino, quando após 22 anos de congregando na Igreja Assembleia de Deus, eu me mudei para o Mato Grosso. E para mim foi assim muito bom congregar nessa igreja, porque todos os pastores que foram os meus líderes, foram realmente líderes espirituais, cuidaram de mim e da minha família. Algo que me marcou foi uma viagem que a gente fez para Americana, a igreja. Fizemos uma viagem, fomos lá no pastor Antônio Munhoz, em Americana, foi toda a igreja. A apresentação das minhas filhas na igreja, o batismo das minhas filhas, que também foi aqui na igreja da Assembleia de Deus de Cacilândia. O casamento das minhas filhas foram aqui. E a igreja, para mim, sempre teve muita importância. E uma coisa que me marcou foi quando o pastor Celestino me chamou para ser líder do círculo de oração, que eu levei um baita de um susto e falei para ele que eu não tinha capacidade para ser líder de círculo de oração, porque até para cantar eu tremia. Mas ele falou para mim assim que Deus chamava e depois capacitava. E o Senhor me abençoou muito nesse tempo. Eu fiquei 13 anos na frente do círculo de oração e até hoje eu tenho saudades, porque eu fui muito abençoada em todo esse tempo. Assim, coisas que me marcaram espiritualmente, né, nessa cidade. Uma das principais coisas foi trabalhar com o círculo de oração e, assim, participar dos congressos. A gente sempre estava unidas, né, para participar dos congressos. As irmãs eram, assim, muito aconchegante, me ajudavam muito. A gente sempre teve uma comunhão muito gostosa, de tanto que até hoje, quando eu volto a Cacilândia, as irmãs, eu sinto aquela comunhão que eu tinha com as irmãs naquela época. E uma das lições espirituais, né, foi que chegou um tempo que eu estava quase desistindo devido às lutas, e que eu fui conversar com meu pastor e ele disse para mim que não era desistindo que a gente resolvia os problemas, mas sim orando, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus e sendo obediente à voz de Deus, sendo flexível, tendo os ouvidos flexíveis à voz de Deus. E aí eu aprendi a ouvir Deus falar comigo e ter discernimento das coisas. A oração, o círculo de oração. Eu me converti com 11 anos e sempre participei do círculo de oração. Porque desde a minha adolescência eu aprendi que a oração é a chave para conduzir nossa vida.
Então, eu sempre incentivei as irmãs a participarem do círculo de oração, não só do conjunto, mas da oração em si, estar sempre buscando e intercedendo, porque o círculo de oração é para interceder pela igreja, pelas vidas, pelas famílias, as pessoas que estão enfermas. Então, é muito importante o círculo de oração na igreja. Se as irmãs soubessem assim, parassem para pensar, refletir a importância do círculo de oração, todas faziam parte. De uma forma ou de outra, se esforçavam mais para fazer parte do círculo de oração, porque o nosso trabalho é de interceder pelas vidas, pelas almas que ainda estão perdidas, que ainda não tiveram encontro real com Jesus, e também pelas famílias da igreja, pelo corpo de obreiro, por todos os departamentos. É muito importante o círculo de oração. Traz avivamento, né? Tanto para a gente que está ali buscando a Deus, quanto para a igreja. Devido a nossas orações, o Senhor salva almas, há crescimento, tanto espiritual, há crescimento financeiro, físico, em todos os sentidos, porque a oração é essencial. Eu me mudei daqui a 13 anos, mas praticamente todos os anos eu venho aqui, e para mim foi uma experiência muito grande, porque os 13 anos que eu estou lá em Novo Santo Antônio, no Mato Grosso, eu continuo participando do círculo de oração, continuo vendo a essência de estar buscando ao Senhor no círculo de oração. E parte do que eu aplico na minha vida lá no Mato Grosso, eu aprendi aqui, quando eu congreguei 22 anos aqui. E isso, para mim, eu carreguei assim, muitos ensinamentos, porque eu sempre gostei de participar dos cultos de ensinos e também da escola bíblica. E isso, para mim, me ensinou, eu aprendi muito para poder ajudar outras pessoas no lugar que eu moro hoje. Me lembro que quando eu cheguei para Cacilândia, a igreja, o pastor morava em cima da igreja, era na igreja pequena ainda, tinha um canteiro no canto, de fora a fora da parede, tinha um jardim, e a escola bíblica, para separar as classes, a gente usava uma área que tinha lá no fundo. Aí depois a igreja foi crescendo, e houve-se a necessidade, né, de ampliar a igreja. Depois surgiu o salão, e nós vemos que durante esses 13 anos eu venho aqui e vejo que cada dia a igreja está crescendo cada vez mais, tanto em conhecimento, em número de pessoas e também nas bênçãos, né? Porque eu, mesmo estando lá, eu recebo bênçãos daqui, pelas orações daqui. Então eu vejo que a igreja cresceu muito, porque quando eu cheguei aqui a igreja era pequena, não éramos um número grande de membros, mas me lembro que quando, assim, durante a história, a gente ouvia quando chegou aqui que porque o pastor estava construindo uma igreja tão grande, que sendo que aquela igreja nunca ia encher, que aquilo ali ia encher de buchas. E Deus fez algo extraordinário, né? Que hoje ampliou 2 vezes a igreja e continua a igreja crescendo através da palavra de Deus, porque o que nos faz crescer é a obediência à palavra de Deus. E novo tempo aí, né? A igreja fazendo 70 anos, e saber que eu fiz parte dela 22 anos, eu quero aqui deixar o meu conselho para as novas gerações, para as irmãs mais novas que estão, né, começando agora. Nunca abandone o círculo de oração. Nunca deixe de interceder a Deus pela sua família e pela igreja. Porque já ouvi muitas vezes falar que o círculo de oração é a coluna da igreja. Mas a coluna da igreja é a oração, a intercessão do círculo de oração.